o que que a gente pode fazer no nosso dia a dia para sair dessa mentalidade de comparação e desenvolver mais compaixão, assim, né? Quando a gente fala de sair dessa mentalidade de compaixão, acho que de competição, muito que você trouxe é esse transitar, né? Não é assim, vou abandonar, tchau, você é ruim, tchau. Né? Mas é como que a gente pode, no nosso dia a dia, ir transitando, né? Então, Mari, essa é uma boa pergunta, porque assim, o grande objetivo da terapia focada na compaixão, segundo o criador da terapia, que é o Paul Gilbert, é o que ele chama de mudança motivacional, né? A gente conseguir fazer essas transições, assim, de acordo com o que é compassivo, assim. Então, assim, até para a gente desenvolver compaixão, é importante se perguntar por quê? Por que eu estou fazendo isso, né? Por exemplo, estou desenvolvendo compaixão porque eu acho que isso vai me tornar uma pessoa evoluída, melhor que as outras pessoas, digamos assim, né? Então eu estou na mentalidade competitiva, estou desenvolvendo compaixão, mas a Nick fala, a Nick Petrocchi, que foi minha professora de terapia focada na compaixão na Itália, ela diz uma coisa que eu acho maravilhosa, né? Ela fala que aprender compaixão é como aprender uma língua nova, uma língua estrangeira. E quando você vai aprender uma língua que não é a sua, você começa a falar aquela língua primeiro na lógica da sua língua materna, da língua que você aprendeu primeiro, assim. Então, as primeiras frases é você tentando falar uma frase, por exemplo, você vai aprender inglês, aí você fala exatamente a frase como você falaria em português. Não sai muito, não soa muito natural ali para a língua estrangeira. Com o tempo que a gente vai praticando, treinando, interagindo, ativando, estimulando, aquilo fica tão fluido que a gente vai internalizando uma forma de falar aquela língua, né, que é muito mais próxima da lógica e do raciocínio daquela língua. Isso também acontece com a compaixão, né? Então, quando a gente diz assim, tá, não vou desenvolver compaixão porque isso é uma maneira de me relacionar com o meu sofrimento, com a vida, com as dificuldades que a vida vai me colocar e promover florescimento para mim, para as outras pessoas, né? Então, a terapia focada na compaixão fala muito isso, assim, não é só sobre a gente, o meu sofrimento, mas como que a gente constrói uma forma de viver com as outras pessoas em sociedade que também é interessante para os outros, assim, cria essas relações, essas conexões. E aí que tem o treino da mente compassiva, que é uma parte da terapia focada na compaixão. A gente vai fazendo meditações que estimulam as áreas do cérebro que estão ligadas à compaixão. A gente vai fazendo cartas para exercitar o raciocínio da compaixão. A gente vai vendo modelos, pessoas, né? Então, na terapia, na vida, pessoas que a gente admira. A gente vai, na terapia, né, fazendo o diálogo da cadeira, né? Então, essas partes de nós, né, vão conversando, a parte crítica, a parte compassiva. Então, a gente vai colocando essas partes para conversarem. A gente faz práticas com as nossas memórias, né? A gente faz compaixão na frente do espelho, que é uma prática clássica. A gente fala consigo mesmo na frente do espelho, muda o nosso diálogo interno, cuida do nosso corpo, muda a forma de respirar, de colocar a postura corporal, a expressão facial, o nosso tom de voz, enfim. Mil coisas que podem ser feitas para treinar e estimular a compaixão, né? Esse que consegue ajudar a gente a transitar entre essas mentalidades. Mas você perguntou mais alguma coisa que eu também acho que esqueci. Eu perguntei assim, né, como que a gente pode fazer no dia a dia, né, para sair mais dessa mentalidade de comparação e desenvolver mais a compaixão, assim, eu acho que você Ah, trouxe. maravilha. É assim, pro dia a dia a gente tentar deixar uma prática, né? Os nossos lembretes também, de fazer as práticas, manter uma leitura. É sempre bom ler algum material sobre compaixão, porque aquilo traz algum, né? Ou escutar o Psiquicast. Com Francisco, tem 2 episódios já. Então ela pode escutar o Psiquicast, sempre tem conteúdo de compaixão aqui, tem a Angélica, que é maravilhosa, então Ah, sim. ela pode escutar o podcast. Incrível, Francisco. Francisco, assim, é, o que eu tô entendendo, assim, é que a compaixão, ela não tá numa mentalidade social, mas ela vai fluindo ali entre essas mentalidades, essas motivações, é isso? Isso, ela é o nosso guia, né? Ela nos orienta, né? Por exemplo,
a gente não fala que o cuidado é igual à compaixão, porque o cuidado está presente nos animais, mas a compaixão não. Tem um exemplo que eu gosto para falar disso, que é o seguinte: imagina um leão, tá? Tendo uma conversa com outro leão, falando o seguinte: olha, eu fiquei tão preocupado com os bebês zebras que eu comi, eu vi aquelas mães em luto, e eu decidi virar vegetariano. Ele não vai chegar com outro leão e vai falar isso, né? Por quê? Porque a compaixão, ela tem consciência, tem intencionalidade, tem competências cognitivas, né? Em que vão guiando a gente para raciocínios diferentes. Então, a gente não fala que o animal foi compassivo, o animal cuida um do outro, né? Então, tem animais, por exemplo, gatos, cachorros, eles cuidam da prole, mas eles não são compassivos, assim. Então, a compaixão, ela guia a gente, ela orienta. Qual que é a mentalidade que eu preciso desenvolver nessa situação que vai, de alguma forma, trazer bem-estar, que vai promover florescimento, que vai aliviar o sofrimento, que vai ajudar aqui. Essa capacidade de, para além de sentir a dor, pensar sobre esse sofrimento, é isso? Exato, exatamente, né? Aplicar esse raciocínio, essas competências que a gente ganhou também da evolução, né? Raciocinar, logicamente, pensar, sim, mas com a motivação de o que ajuda, né? Que realmente ajuda, que não causa prejuízo, que não causa mais dano. Francisco, você me falou uma coisa, assim, nessa última pergunta, e que me lembrou, assim, isso eu vou te falar, você vê se faz sentido, assim, né? Quando você traz, assim, né, essas motivações, o porquê da compaixão, né? E eu lembro que eu estava lendo aquele livro da Christine Neff, e eu li o livro algumas vezes, assim, mas eu lembro que a primeira vez eu fiquei muito decepcionada, Francisco. E aí, depois eu fui ler ele de novo e aí eu identifiquei, eu acho assim que o motivo, né, assim, ela fala das fases da compaixão, né, que a gente se apaixona pela compaixão e aí depois meio que a gente tem uma quebra de expectativas e aí a gente consegue depois meio que fluir na compaixão, né? E eu acho que é por isso, assim, né, qual é o motivo? Eu acho que quando eu fui ler o livro pela primeira vez, eu tava assim, não, vai aliviar todos os meus sofrimentos, meus problemas acabaram. Mari, é isso mesmo. Eu me lembro, o Chris Germer, também ele criou o programa do MSC junto com a Christine Neff, assim. Esses estágios que é esforço, desilusão, aceitação radical, né? Eu me lembro muito de uma frase que ele falou e que Paul Gilbert concordaria 100%, assim, assinaria embaixo, que é: o que muda nesses estágios é a motivação. Porque quando eu estou no estágio do esforço, estou usando a autocompaixão para fazer o sofrimento desaparecer, para ele ir embora, para ele sumir, né? Então, não quero entrar em contato com isso, não quero sentir, não quero ser humano, né? Digamos assim. Ou porque eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa evoluída, como eu sou uma pessoa compassiva. Ai, gente, vocês, réis mortais, né? Então, essa mentalidade competitiva, a motivação está desnorteada, né? Mas quando eu entendo que a compaixão, ela não elimina o sofrimento, ela nos ajuda a lidar com ele, né? E a pensar em como estar com o sofrimento e viver, assim, de uma maneira que não cause tanto dano, que seja mais útil, menos prejudicial, a motivação muda. E é aí que eu consigo para aceitação radical, né? Aí que eu consigo entender que quando eu pratico compaixão, quando eu termino de praticar, eu faço uma prática de autocompaixão ou compaixão, não é para imediatamente assim, não, agora eu tenho que estar me sentindo perfeito, ótimo, tchau sofrimento, tchau autocrítica, saia daqui. Não é assim, né? A gente continua do jeito que a gente é, sentindo emoções, sendo humano, sendo confuso, né? Então faz parte. E é legal isso de ver isso na própria prática da autocompaixão, assim, né? O quanto que a gente, dentro dessa prática, a gente também pode pensar em como a gente está transitando nessas mentalidades, né? Exatamente.